Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Na verdade, hoje trazendo uma entrevista especial com o conselheiro Moisés Moreira, conselheiro da Anatel, que está aqui participando da Abrint 2023, o evento que a gente está acompanhando ao longo dessa semana. Lembrando que essa cobertura especial ao longo do evento está sendo patrocinada pela ConnectWay. A gente está gravando diretamente aqui nos estúdios da ConnectWay, na verdade é a sala de reunião do stand da ConnectWay, mas agradeço mais uma vez o apoio para poder viabilizar esse nosso trabalho informativo. Conselheiro Moisés, o tema que o senhor veio tratar aqui no evento, que é o tema de postes, é talvez o tema mais relevante e preocupante do ponto de vista dos pequenos operadores, dos ISPs, porque eles têm uma situação específica de necessidade de acesso aos postes. Por outro lado, existe hoje uma grande preocupação de como que vai ficar essa questão do ordenamento dos postes, do acesso, do custo, e a Anatel está trabalhando no regulamento conjunto com a ANEEL. Ninguém sabe o que vai sair desse regulamento, a não ser o senhor, obviamente, que está trabalhando na linha de frente aí desse debate, mas o que dá para a gente adiantar em termos de cronograma e principais pontos esperados aí para esse documento conjunto? Bom, Samuel, primeiro, obrigado pelo convite. É um tema não tão agradável, mas por incrível que pareça, eu gosto de falar sobre esse tema, porque já estou muito familiarizado. Ele é fascinante, vou dizer assim. Pela importância dele também, tá? Eu tive a oportunidade de ser o relator do processo de relatoria conjunta ANEEL-Anatel quando ele estava indo para a consulta pública. O diretor da ANEEL era o diretor Efraim e na Anatel era eu. Depois disso, ficou em consulta pública 2 meses. Depois que saiu da consulta pública, recebeu centenas e centenas de contribuições, tanto pela ANEEL quanto pela Anatel. Essas contribuições foram analisadas minuciosamente. Todas elas foram vistas, revistas, tanto pela área técnica da ANEEL como pela área técnica da Anatel. E agora, recentemente, o conselho diretor da agência me delegou essa obrigação. Eu não sei se seria eu o relator, nem sei se dará tempo para isso ainda, mas eu sou patrocinador desse tema dentro da agência e eu tenho feito muitas reuniões nos últimos meses, até reuniões semanais, tem ocorrido entre a área técnica da Anatel e a área técnica da ANEEL. O diretor Efraim, que será o relator pela ANEEL, tem sido muito parceiro. Os técnicos estão muito convictos da nossa obrigação. Todos os técnicos, tanto de uma agência quanto de outra, estão muito ciosos dessa obrigação. E há uma convergência muito grande entre todas as agências. O que me parece novidade, esse é um assunto que existe há 20 anos, se discute essa questão da regulamentação de postes, né? O que me parece novidade é esse espírito de cooperação das duas agências, o desejo de fazer com que um documento saia, né? E que essa realidade da regulação conjunta aconteça. O motivador para essa boa vontade, vamos dizer assim, tanto da Anatel quanto da ANEEL, quanto do setor de energia, é o quê? A questão do desordenamento dos postes, a questão da ocupação irregular dos postes. O que motiva, na tua perspectiva, essa boa vontade que a gente está vendo nesse momento? Bom, primeiro a situação emergencial e caótica que se encontra a situação do ordenamento dos postes no nosso país. Antes de ontem, o diretor-presidente da ANEEL, Sandoval, participou de um painel comigo aqui sobre postes. Conversamos, ele também está muito determinado em que isso aconteça o mais rápido possível. E o que acontece, Samuel? A gente tem que deixar claro o seguinte: nessa fase final, a ANEEL e a Anatel nós fizemos um pacto para a gente costurar todos os detalhes antes de colocar na mesa para uma discussão com o setor, ou melhor, com os setores. Então nós estamos assim, tendo todo esse cuidado. Nós acreditamos que em breve que eu digo mais 3, 4 semanas, esse regulamento já vai estar pronto para ser submetido aos colegiados. Então a gente pode começar a conversar com os setores. Eu entendo que tanto a ANEEL quanto a Anatel são agências altamente qualificadas para traçar esse regulamento conjunto e cientes do problema que ocorre. Elas têm que ser muito firmes, tá? Porque naturalmente que existe aquela coisa, né? Nesse momento alguém quer puxar a sardinha para o seu lado, quem sujou mais não quer pagar pela limpeza, enfim, e também você citou aí as PPPs, os pequenos provedores. Esses, se nós olharmos objetivamente, eles serão os maiores beneficiados. Primeiro que eles não têm nada hoje que os respalde.
Tá? Alguns são ofertados preços de fixação que variam entre 20 e 30 reais até mais, o que fica totalmente inviável. E existe também muita clandestinidade. Isso tem que acabar. Nós temos que ter um preço isonômico, nós temos que ter uma fiscalização forte para que isso funcione ao longo dos anos. Um dos pontos que eu acho que é crítico nesse regulamento, e já foi de alguma maneira sinalizado na consulta pública, é a questão da entidade que vai gerenciar esse processo, né? A gente entende que tanto a Anatel quanto a ANEEL tem a visão de que esse gerenciamento precisa ser feito por um terceiro. O que a gente pode esperar dessa entidade? A ANEEL e a Anatel, existe uma convicção de ambas as agências que quem vem administrar esse serviço não poderá ser otorgado de distribuição de energia e também não poderá ser otorgado de telecom. Tem que ser independente. Aliás, esse é um tema que fez fluir rapidamente a conversa da ANEEL e Anatel, ou seja, há uma neutralidade no processo. Tá? Agora, se esse agente que vai administrar, se essa empresa vai administrar, se ela vai ter que ser movida a custos, se ela terá condição de fazer isso e com que preço isso será feito, essas questões todas ainda estão sendo definidas, detalhes pelas duas equipes técnicas, e espero que em poucas semanas estejam aí prontas. A gente vê no mercado algumas propostas sendo colocadas, a Brint tem uma proposta que está colocada, a Telcomp também tem uma sugestão, as próprias operadoras de grande porte também têm uma abordagem com relação a essa questão. Vocês pretendem fazer um mix de sugestões ou vocês acreditam que é possível chegar num modelo inovador aí para essa entidade? Samuel, quando eu digo nós, a ANEEL e a Anatel, nós ouviremos a todos, indistintamente, como temos ouvido ao longo dos últimos meses. Apesar de que a fase de consulta pública já passou, Sim, em tese o regulamento sai pronto, Exatamente, né? Mas assim, a ANEEL e a Anatel, ela está muito ciosa do que tem que ser feito. Tá? Ela sabe muito bem o que tem que ser feito. E nós não estamos no momento para brincar. Nós temos que fazer isso acontecer. E certamente acontecer de uma maneira responsável e que não traga valores maiores de tarifas, tanto para o consumidor de energia elétrica quanto para o consumidor de telecom. Não só de tarifas, como prejuízos do ponto de vista de segurança pública, Sim. do ponto de vista de ordenamento urbano. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aí a parte urbanística, que é terrível, né? Eu passando essa semana aqui em São Paulo, tirei algumas fotos no Itaim, pacotes de fios monstruosos, talvez mais de 200 quilos em cima de uma banca de jornal jogado, aquele visual horroroso. E também do ponto de vista de segurança para a própria população que circula. Nós temos casos de acidentes, casos de pessoas que estão aí processando as distribuidoras, casos que estão vindo questionar a Anatel, essa responsabilidade também. Enfim, além de toda a precarização, muitas empresas que fazem a operação desses fios não são aptas para fazer isso. Normalmente contratadas por pequenos provedores e acabam ocorrendo acidentes, e isso tem que ser evitado. Tem uma outra questão que se coloca muito, que é com relação a quem vai pagar essa conta, né? Foi um dos debates, as empresas de telecomunicações dizendo, não, isso aí tem que ser pago através dos recursos que já são empenhados para o pagamento dos postes. As empresas de energia colocam a questão, com razão, da modicidade tarifária, que obriga elas a reverter esses recursos para a tarifa de energia, então teria que ser um recurso adicional. Da onde o senhor acha que vai sair o dinheiro para pagar o custo de reordenamento e o funcionamento dessa própria entidade? Excelente pergunta, Samuel. As duas agências, as áreas técnicas das duas agências convergiram na seguinte situação. Temos que acabar com a receita acessória, que no caso é a modicidade, e tratar o ponto de fixação como o preço do poste em si, certo? Então, essa precificação, que muitas vezes assusta o setor de telecom, não vai ser definida exclusivamente pela ANEEL. Hoje existe um consenso que a Anatel também participará desse processo. Naturalmente, num dado momento, talvez conjunto, seja feito aí uma consulta pública para também discutirmos essa questão dos preços, mas isso está muito definido que a receita acessória não tem condições de existir mais, até pelo próprio sucesso de todo o regulamento. Então acaba o modelo de modicidade tarifária, vai entrar o recurso que é o custo de fixação, e esse recurso é que vai ser utilizado para custear todo o processo de limpeza e o processo de funcionamento do gestor dessa rede. Sim, é o único caminho viável
para que isso ocorra. Então vai sair do próprio custo de arrendamento. Existe uma outra questão, que é a questão da livre negociação. Hoje existe uma livre negociação entre as empresas de energia e as empresas de telecomunicações. Na consulta pública tinha essa perspectiva de que também se chegasse a uma livre negociação, mas a gente sabe que essa livre negociação cria também distorções e tem problemas. Vocês acham que é possível manter um modelo de livre mercado ou vai ter que ter um preço tabelado? Esse é um outro ponto que as pessoas das nossas áreas técnicas têm debatido. Naturalmente que nós não podemos permitir abusos, certo? Mas se essa entidade que vai administrar fizer um preço diferenciado, tem que ser muito bem justificado, porque tem que ter um critério isonômico para isso. Não pode favorecer uma em detrimento de outra, não existe isso. Tá? Esses são detalhes que nós estamos finalizando nas próximas semanas. E vocês estão pensando de alguma maneira em vincular esse processo de ordenamento dos postes com uma atuação fiscalizatória um pouco mais rigorosa? O senhor mencionou, por exemplo, a questão da precarização, né? Na instalação das redes, poder ter um controle melhor sobre a qualidade das redes que estão instaladas, um controle da qualidade do serviço que está sendo prestado para a instalação dessas redes? Sim, o regulamento 01, que conjunto da ANEEL e Anatel, aquele primeiro de 1999, né, que tem 23, 24 anos de existência, ele não deu certo, principalmente por isso. Tá? Além de não ter vários pontos, mas a falta de fiscalização, de expertise para operar e administrar toda essa situação foi se acumulando e avolumando durante os anos, porque hoje a quantidade de fibra que se é fixada nos postos é muito maior do que há 20 anos atrás. Então a ideia é que seja fiscalizado. Mas existem tecnologias hoje que eu defendo muito, tá? Nós não queremos amarrar esse regulamento a uma tecnologia específica, até porque seria deixar o regulamento obsoleto em pouco tempo. Mas nós entendemos muito bem que câmeras hoje são capazes de fiscalizar muitos postes utilizando inteligência artificial de forma muito mais eficiente que o olho humano. Quer dizer, é possível você otimizar essa gestão de maneira a ter um controle um pouco mais rigoroso sobre o que está acontecendo nos postos. Sim, eu até acredito que a empresa que venha fazer essa gestão vai olhar para esse lado, porque fica muito mais econômico para ela também. Na tua perspectiva, a gente está falando de uma empresa que vai ser uma concessionária desse serviço ou é um modelo regionalizado, multifragmentado, várias empresas prestando esse tipo de serviço? Existe a possibilidade de ser mais de uma empresa, tá? Mas eu não quero avançar e nem cravar nada agora, porque eu estaria sendo até leviano em relação... Não, claro, é uma conversa que ainda está em construção. Mas são detalhes importantes, Samuel, que as duas agências estão tratando com muito critério, com muita responsabilidade, que é para que não haja nenhum deslize. Um outro fato que me chamou a atenção, além da cooperação, que eu acho que é inédita entre as duas agências no sentido de avançar com essa regulamentação, é o fato de que, aparentemente, pelo menos foi sinalizado pelo ministro Juscelino Filho durante o evento, haverá a publicação de uma portaria interministerial conjunta com diretrizes políticas para esse processo. Eu pergunto, qual que é a expectativa de vocês com relação a essas políticas? Elas são efetivamente necessárias hoje para a construção desse regulamento e o que a gente pode esperar delas? Samuel, nós fomos chamados pelo ministro Juscelino e pelo ministro Alexandre Silveira para essa reunião no Ministério de Minas e Energia. Foi semana passada. Nós conversamos, naturalmente, que as agências não precisam dessa portaria de política pública para decidirem esse regulamento conjunto. Já existe um arcabouço suficiente para construir o regulamento. Sim, entretanto, se há uma boa vontade do governo em auxiliar com políticas públicas que não venham interferir em questões técnicas, né, salientando a importância, a emergência de se resolver isso em tempo mais rápido, dando essa confiança às agências, isso traz um conforto político para todos nós também. Perfeito. A expectativa, o senhor mencionou que nas próximas semanas esse regulamento esteja pronto para as relatorias das respectivas agências, ter um trâmite interno. O seu mandato termina no dia 4 de novembro, não sabemos se o senhor será sorteado para cuidar desse assunto ou se ele vem por prevenção, não sei se seria possível também alguma coisa desse tipo, acho que não, né? Mas para aprovação final, alguma coisa em torno do terceiro ou do quarto trimestre? Não será por prevenção. Aí vai depender. Na Anatel, na ANEEL já existe um relator. E lá não precisa tramitar pela PFE deles. Na Anatel, nós temos que tramitar primeiro pela PFE e haverá um sorteio de um novo relator. Aí vai depender muito
Na sorte ou azar? Não, do relator que for sorteado, não sei se serei eu ou será algum colega, que ele seja célere nessa análise e discuta com todos da Anatel. Mas enfim, ontem até Samuel comentou, antes de ontem no evento, que ele torce para que seja durante o meu mandato, mas que se não for, ele sabe que tanto eu como o meu gabinete trabalhamos arduamente para chegar a esse ponto. Conselheiro, agradeço muito por esse esclarecimento. Esse é um assunto que a gente sabe que tem uma grande preocupação no setor de telecomunicações, especialmente aqui dos pequenos provedores, mas é um assunto que a gente sabe que é complexo, é delicado, por isso tem tomado tanto tempo. Boa sorte na resolução desse problema. Agradeço e obrigado. Obrigado, conselheiro. Até mais, pessoal. Ficamos por aqui então e voltamos com mais programação no nosso Teletime Live. Até mais.